Bem, olá, estamos mais uma vez aqui para discutir, para falar sobre a nossa lição da Escola Bíblica Dominical e estamos aqui com as lições bíblicas, a razão da nossa fé, assim cremos, assim vivemos. A lição 12 trata sobre o único Deus verdadeiro e a criação. Este é um tema muito importante, porque ele é o tópico central de toda a crença, ele é o tópico central de tudo aquilo que nós acreditamos. Inclusive para Israel, o povo de Israel usa o versículo-chave de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, que é o Shema. Eles chamam de Shema, que é a palavra ouvir. E o texto do nosso texto áureo, o versículo do nosso texto áureo, ele é esse Shema que os judeus utilizam. O texto diz: e Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Marcos 12, versículo 29, mas esse texto está também registrado lá em Deuteronômio capítulo 6, verso 4, que diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único. E aí, se você for falar isso, se você for procurar pesquisar isso em hebraico, você vai encontrar Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, ele é o único. E ele é o Criador de todas as coisas. E a lição desta semana, ela fala exatamente sobre isso. Ela fala sobre a criação. Ela vai entrar em contrapartida com o evolucionismo. E nós vamos ver isso nessa lição. Eu vou tentar demonstrar para vocês algumas coisas a respeito de tudo isso que está falando. Eu vou dar um subsídio para que você possa ter uma palhinha e você possa estudar em casa. Aquele que não pode frequentar a escola dominical, você pode estar assistindo esse vídeo, você pode estar refletindo, você pode estar aprendendo. A verdade prática diz o seguinte: cremos em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Essa é a nossa crença. A gente acredita, a gente crê de verdade, a gente vive isso. O nosso Deus, ele é o Todo-Poderoso, ele é o único e ele é o Criador de todas as coisas. A leitura bíblica em classe está registrada em Deuteronômio 6:4, como eu falei, e Gênesis capítulo 1, versículo 1. Deuteronômio 6:4, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Gênesis 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim ve'et ha shamayim. O nosso Deus, ele criou todas as coisas. E quando a gente para e observa a criação, a gente observa a perfeição da cor, das cores vibrantes dos pássaros, a gente observa a natureza, a gente observa tudo o que Deus criou, o universo em si, que sustenta todas as coisas, sustenta todos os planetas. A gente vê que isso tem a mão de Deus. A gente vê que existe o mover de Deus, a ação de Deus em tudo isso. Então não tem como você dizer que essas coisas foram criadas do nada, aleatoriamente. Foram criadas sim por um Deus todo-poderoso, criador de todas as coisas. E a nossa introdução, a introdução da revista, ela traz para nós algumas coisas para que você possa começar a buscar isso daí. Né? Ela fala assim, olha, a doutrina de Deus a doutrina de Deus é vasta e nem mesmo os grandes tratados de teologia conseguem esgotar o assunto. Se você pegar diversos livros dos mais conhecidos, renomados, nenhum deles e nem todos eles juntos vão conseguir esgotar a referência a respeito de Deus. Nada consegue esgotar o conhecimento de Deus.
E a nossa revista continua dizendo, olha, o enfoque da presente lição é a unidade de Deus, o monoteísmo judaico-cristão e a obra da criação. Nosso objetivo é mostrar que há um abismo intransponível entre o criacionismo e o evolucionismo. Nessa lição você vai entender que o evolucionismo, na verdade, ele é um sistema de crença que exige mais fé do que se você acreditar que Deus criou todas as coisas. Se você for analisar os dados certinho do evolucionismo, você vai precisar de muita fé para acreditar em tudo aquilo que os evolucionistas eles apregoam por aí e ainda dizem que isto é ciência. Mas quando você olha para a Bíblia, quando você olha para a natureza, quando você olha para as coisas criadas, você vê que Deus está com as suas mãos em cada uma das coisas que Ele criou. Mas, vamos lá, vamos refletir um pouco mais. Essa lição, ela fala sobre a doutrina de Deus, né? A doutrina de Deus. E aí, se você for traçar um esboço sobre a doutrina de Deus, você precisa entender algumas coisas, né? Você precisa entender sobre a existência de Deus. E dentro da existência de Deus, você precisa esboçar ainda mais e delimitar algumas coisas. Você precisa procurar sobre a existência declarada. Você precisa falar sobre a existência de Deus provada, né? E aí você vai ter argumentos a respeito da criação, argumentos a respeito dos desígnios de Deus. Você vai ter argumentação a respeito da natureza do homem que Deus criou, não é isso? A respeito ao argumento de Deus na história, né? E argumento na crença universal. Você vai ver, em todos os povos vai existir sempre alguma coisa sobre a divindade. Porque Deus, ele colocou isso no ser humano, para que o homem possa buscá-lo. Embora que a humanidade tenha buscado outros deuses, tenha se perdido nessa questão de buscar a Deus, tenha se confundido, né? Mas Deus, ele estabelece isso. E a sua existência é negada ainda dentro da existência de Deus. As pessoas negam a existência de Deus. Tudo isso são coisas que você precisa pensar e refletir a respeito da doutrina de Deus, tá? Ainda outra coisa, sobre a natureza de Deus. Como que é o nosso Deus? Que características ele tem? E você precisa pensar. Quando você vai falar sobre natureza de Deus, você precisa pensar sobre os conceitos bíblicos sobre a natureza de Deus. Quais são os nomes que aparecem? Porque quando você vê, por exemplo, Jeová Nissi, Jeová é nossa bandeira, Jeová que cura, Jeová Deus Todo-Poderoso, o Jeová Adonai, Jeová, diversos nomes, e cada um desses nomes vai demonstrar uma característica que Deus se utiliza, uma forma de Deus se apresentar ao homem. Tudo isso são as características, né? A natureza. E aí você encontra aí esses conceitos. Você vai encontrar Elohim, Jeová, El, Adonai, Pai e tantos outros. Você ainda vai encontrar as crenças errôneas. Você precisa pensar sobre isso. As crenças errôneas a respeito de Deus. Eu vou listar algumas para vocês. A respeito do agnosticismo. Agnosticismo surgiu lá no início da igreja, na época da igreja primitiva. As pessoas estavam entrando por esse conceito, por esses conceitos, e começaram a falar coisas contra Deus, a inventar coisas a respeito de Deus, e foi necessário criar todo esse sistema que você conhece a respeito de Deus. Tudo que você conhece foi para combater alguns desses conceitos errôneos. O politeísmo, o panteísmo, o materialismo e o próprio deísmo. Então todas essas coisas foram se voltando contra a teologia, contra Deus. E aí foi criado todo um sistema. E aí você vai entender mais tarde, no decorrer das outras lições, você vai entender aí o porquê surgiram algumas doutrinas na igreja. Porque foi necessário haver reuniões, concílios, para que pudesse se definir no que a igreja
e a crer. E tudo isso você aprende quando você vai buscar, quando você vai se aprimorar dentro do conhecimento da doutrina de Deus. Os atributos de Deus, ainda você precisa pensar sobre isso. Quando você vai falar sobre Deus, você que vai dar aula, você que está aprendendo, você pode pesquisar essas coisas que eu estou falando, você pode anotar e você pode pesquisar na internet, pesquisar em livros, você vai encontrar falando sobre os atributos de Deus, atributos não relacionados à natureza íntima de Deus, a espiritualidade, a infinidade, a unidade. A infinitude e a unidade. Né? Atributos ativos de Deus, né? Deus e o universo, a sua onipotência, a sua onipresença, a sua onisciência, tudo isso são atributos de Deus. Ainda existe sabedoria e soberania, também são atributos de Deus. Ainda sobre os atributos de Deus, você pode encontrar também sobre os atributos morais, né? Deus e as suas criaturas morais, os seres humanos que ele criou com valores morais. E quais são os atributos morais de Deus? Vou te listar alguns: santidade, justiça, fidelidade, misericórdia, amor, bondade. Tudo isso são atributos de Deus. E existem ainda, se você for pesquisar em alguns livros, alguns tratados de teologia, você vai encontrar diversas outras atribuições, outras características de Deus. Eu vou deixar esses aqui para que você comece a pensar, para que você comece a meditar e a refletir a respeito disso. Então vamos lá. O primeiro tópico fala sobre o único Deus verdadeiro, né? A declaração do Shema, a declaração do Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é o único Deus. E aí, quando a gente olha isso, parece isso, né, demonstra para nós um imperativo, demonstra um verbo que chama você a entender aquilo que Deus é na verdade. O Shema, na verdade, ele é isso. Ele era Deus falando com Moisés: olha, fala ao povo, ouve Israel, o Senhor nosso Deus, ele é o único Deus. Num tempo como hoje, num tempo como a atualidade em que vivemos, as pessoas estão confusas com o Deus que servem, as pessoas estão confusas com o seu Salvador e vivem aí um cristianismo diferente do que deveria ser, porque simplesmente estão se confundindo em relação a Deus ser único. Mas vamos lá, né? Ouvir, obedecer é esta voz, é este verbo chamado Shema, que inicia o versículo, se tornou ao longo dos séculos a confissão de fé dos judeus. Como eu já vinha falando isso para você, não é isso? E vamos lá. Quando você ouve, né, você para se atentar nesse versículo: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele está definindo para mim e para você a característica única de Deus, que não existe outro Deus além dele, não existe outra divindade além dele, não existe outro poder além do dele, porque ele é o Todo-Poderoso. E você vê isso, Jesus, o nosso Senhor, você vê ele falando sobre isso. Você vê Jesus falando sobre a divindade do Pai, sobre o poder do Pai, sobre a autoridade do Pai. Você vê Jesus falando que ele estava subordinado ao Pai, que ele estava obedecendo, obediente ao Pai, definindo para mim e para você que o nosso Deus, ele é o único, ele é o Todo-Poderoso. E é importante que você aprenda isso. Ainda tem aqui na nossa revista, ainda vai ter aí sobre o significado teológico, né, importante, porque a mensagem não se restringe apenas ao monoteísmo, mas à ideia de existir um só Deus e de Deus ser um só. Isso mostra para mim e para você como é o nosso Deus. O que é então monoteísmo? Já que nós falamos sobre monoteísmo, o que é então monoteísmo? Monoteísmo é a crença em um só Deus.
e ela se distingue do politeísmo. O politeísmo é a crença em diversos deuses, ou em mais de um Deus. É o politeísmo, né? E essa crença em vários deuses, ela leva a marca das religiões pagãs, ela leva a marca da nova era, ela leva a marca dessas religiões que muitas vezes se parecem com o cristianismo. Mas é preciso que nós tenhamos a interpretação correta de como é a nossa adoração a Deus, a adoração monoteísta. Vamos lá. Existem 3 principais religiões monoteístas, né, na existência, na atualidade. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. O cristianismo e o judaísmo creem no mesmo Deus. Creem no mesmo Deus e Pai. Agora, o islamismo não. O islamismo, embora seja monoteísmo, o islamismo ele é um monoteísmo diferente, porque a divindade dele, chamada Alá, não é o Deus que nós cremos. Apesar de todo o esforço que eles fazem para tentar demonstrar que é o mesmo Deus, que é a mesma descendência de Abraão, mas na verdade o Deus deles já era um Deus conhecido antes mesmo, como diz a nossa revista aqui, antes mesmo da Meca pré-islâmica. Já existia essa divindade chamada Alá antes deles fundarem a religião deles. Então, esse Deus já era conhecido, essa divindade já era conhecida, mas não é o Deus de Abraão. E é preciso que nós tenhamos isso em mente, para não nos confundirmos, que muitas vezes querem tentar nos confundir. Mas vamos lá, o monoteísmo judaico-cristão. Jesus não somente ratificou o monoteísmo judaico do Antigo Testamento, como também afirmou que o Deus Javé de Israel, mencionado em Deuteronômio 6:4-6, é o mesmo Deus que ele revelou à humanidade. O nosso Yeshua HaMashiach veio revelar o Pai para mim e para você. Ele veio obedecer ao Pai, ele veio trazer para você o perfeito conhecimento a respeito do único e verdadeiro Deus. O nosso Jesus, o nosso Messias, veio revelar a nós. Ele veio trazer para você o conhecimento de quem é o seu Deus e Pai. O Deus de Israel é o mesmo Deus do cristianismo, é o nosso Deus. Veja bem, o Deus de Israel é o mesmo Deus que os cristãos adoram. Sendo que hoje em dia está havendo aí uma confusão. Isso já vem de muito tempo aí a respeito dessas coisas. Então nós vamos estudar isso na próxima lição, vai falar aí sobre a doutrina trinitariana, nós vamos estar falando um pouco mais sobre isso aí. Por enquanto você fica nisso daí, o nosso Deus é o mesmo Deus. É preciso que você entenda a forma correta de se ver isso. Mas quando eu e você adoramos a Deus, estamos adorando o Deus que o nosso Senhor Jesus Cristo veio revelar a nós. Essa tem que ser a nossa principal intenção, porque esse é o primeiro mandamento que o Senhor estabeleceu para nós: amar a Deus acima de todas as coisas. Mas vamos lá, seguindo aqui. A nossa maneira de compreender a Deus não deve se basear em pressuposições a respeito dele, ou em como gostaríamos que ele fosse. Nós temos que nos basear pelo que ele nos revela nas Escrituras. Nós temos que tomar base não naquilo, e isso nós vamos ver na próxima lição, não naquilo que foi criado pela teologia, não naquilo que foi criado pelos grandes homens da teologia, pelos grandes homens da antiguidade. Nós não temos que basear no que acreditamos em Deus a respeito de como eles inventaram para poder responder ao gnosticismo, ao politeísmo. Não. Nós temos que crer em Deus conforme a Escritura nos revela. A nossa forma de ver Deus tem que ser de acordo com a Escritura. Porque quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos Deus dizendo para nós:
para mim e para você, que Ele criou todas as coisas, que Ele é o Deus Todo-Poderoso e que Ele é único. Nós vemos a Escritura dizer para mim e para você que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo venha nos abençoar. O apóstolo Paulo falando sobre isso. Então, é isso que nós temos que olhar, a Escritura, não apenas para o que os outros dizem, não apenas para o que o homem diz, não apenas para o que os concílios disseram, mas temos que olhar para aquilo que a Escritura Sagrada estabelece para mim e para você. E aí, falando sobre criação e evolução, né? O modelo criacionista, né? Que é um modelo que acredita na criação, né? O criacionismo é a posição que propõe ser a origem do universo e da vida, resultado de um ato criador intencional. Um ato de Deus, a vontade de Deus. Como diz lá em João capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, tudo está nas mãos de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 1 vai dizer para mim e para você: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele criou todas as coisas. Ele fez todas as coisas. A partir do primeiro dia. E aí, você vai ver no decorrer da lição, na aula do domingo, ou quando você for estudar revista, você pode, se você não tiver revista, você pode pesquisar sobre isso. Você vai ver os dias da criação. Alguns teólogos vão dizer, vão inventar coisas mirabolantes e dizer que foram eras de geração, porque a ciência, mas a Bíblia fala, no primeiro dia, Deus fez uma coisa. No segundo dia, Deus fez outra coisa. No terceiro, no quarto. E o verbo para dia ali é o verbo que vai mostrar para mim, para você, a palavra que está ali vai dizer para mim, para você, vai mostrar para nós que a palavra que ele está estabelecendo ali para dia significa dia, diário, uma manhã e uma tarde, um dia e uma noite, um dia. Algumas pessoas têm dificuldade de acreditar que Deus criou todas as coisas em 7 dias, em 6 dias e no 7º ele descansou. Algumas pessoas têm dificuldade para isso, mas Deus, Ele é poderoso, Ele é o único Senhor e Ele tem poder para fazer todas as coisas num único dia. Não interessa se as pessoas acreditam ou não, a Escritura fala isso para mim e para você, sem deixar margem para pensarmos em outra coisa. Vamos lá. Descobertas ao longo dos séculos confirmam que causas inteligentes, empiricamente detectáveis, são necessárias para explicar as estruturas biológicas ricas em informação e a complexidade da natureza. Esse conceito é conhecido como design inteligente. Retornando, design inteligente. O que é design inteligente? Design inteligente é um grupo, um conceito, a nossa revista traz para nós aqui, que é um conceito criacionista, que pode ser interligado com o criacionismo, mas eles não são a mesma coisa. O que é esse design inteligente? Um grupo de cientistas, né, que são contra o evolucionismo e trabalham pela ciência. Eles já há muitos anos eles estão estudando sobre a forma como as coisas existem. Como que a perfeição do mover das águas, a perfeição do mover do universo, a perfeição das flores, a perfeição do DNA humano, do DNA animal, de todas as coisas que existem. Eles começaram a observar isso e perceberam que isso não foi gerado aleatoriamente, não foi criado aleatoriamente, não foi formado, como a evolução diz, aleatoriamente. Isso tudo tem um porquê, isso tudo tem uma vontade. Para que essas coisas tão perfeitas existam, foi necessário que alguém inteligente tivesse formado. Eles começaram a estudar e pesquisar sobre isso, e isso, na verdade, não é de hoje. Eu andei dando umas pesquisadas sobre esse design inteligente, e você consegue encontrar algumas coisas aí a respeito da sequência de Fibonacci. Fibonacci foi um matemático do século XIII, chamado Leonardo Pisa. Ele estudou sobre as sequências numéricas
E ele estabeleceu uma sequência que você pega ali 2, 3, 5, 8, 13, 21 e assim vai. E se você pegar esses números e você somar os dois primeiros, 1 e 1, o resultado 1 mais 1 é 2, que é o próximo número da cadeia de sequência que ele botou. E se você pegar o número que somar esse e somar ele com o último número antes desse, que no caso vai ser 1, 2 mais 1 é igual a 3, que é o número da sequência. E se você pegar o 3 e somar com 2, vai dar 5, que é o número da sequência. Se você pegar o 5 e somar com 3, é o 8, que é o número da sequência. E assim vai. E essa sequência ela é infinita. E se você pega essas sequências e você organiza essas sequências de número, você vai encontrar um projeto, você encontra um formato. E esse Fibonacci ele encontrou uma forma de observar as coisas. Ele formatou um organograma, ele formatou um gráfico, onde ele coloca 1 embaixo de 1, e do lado ele coloca o 2, e depois ele coloca o 3 e o 5. Em resumo, o gráfico que ele faz, quando você pega um compasso e faz uma parte de um círculo, de uma esfera, ao redor desses números, você vai formar um caracol, tipo um caracol. E todo este caracol você vai formando e vai formando. E quando você para observar isso, você vai descobrir. Você pode pesquisar isso na internet sobre sequência de Fibonacci, sobre o design inteligente, e você vai ver. Tem vídeos no YouTube falando sobre isso. Sequência de Fibonacci, design inteligente. Você vai encontrar a ordem cronológica das coisas. Você vai ver que o universo ele circula, ele se movimenta numa forma de uma espiral, da mesma forma que a sequência de Fibonacci. Ela é totalmente perfeita. Você vai encontrar na concha, você vai encontrar no formato da sua orelha, de dentro para fora. É uma espiral. E se você fazer as contas ali, você colocar ele dentro dessa tabela, marcar ela ali certinha, ela vai estar toda certinha. Todas as coisas criadas estão de acordo com essa sequência de números. Isso é uma coisa de Deus. Isso não pode ser uma coincidência. Isso não é fruto da evolução. Isso é fruto de alguém inteligente que preparou todas as coisas desse jeito. É preciso que nós tenhamos entendimento a respeito disso. É preciso que nós tenhamos a mente voltada para a palavra e perceber que Deus ele criou todas as coisas. Então esse grupo de estudiosos, de cientistas que observam e estudam e explicam, ensinam a respeito desse design inteligente, estão aí demonstrando que há um ser que criou todas as coisas. E nós, como servos de Deus, sabemos quem foi o Criador de todas as coisas. É o Deus eterno. É o Deus que é único. Mas vamos lá. O que é então o evolucionismo? Nós vimos o criacionismo, nós vimos aí sobre o design inteligente e nós vamos ver também sobre o evolucionismo. Evolucionismo é uma teoria que nunca se sustentou cientificamente, apesar de ter uma aparência científica. Só tem aparência, porque quando você pega e observa os postulados científicos dele, entre aspas, né, você vai perceber que você precisa ter muito mais fé para acreditar neles do que para acreditar que Deus criou os peixes conforme a sua espécie, que Deus criou as aves conforme a sua espécie. Porque, de acordo com o ensinamento evolucionista, um peixe se transforma num macaco. Um peixe se transforma em outro animal. De uma ameba se transforma num ser pluricelular. Não tem como você conceber isso, né? A evolução de milhares de anos. Mas um ser que era uma ave vai continuar sendo uma ave. Um ser que era um peixe vai continuar sendo peixe. E isso eles não conseguem explicar. Existe um vídeo na internet chamado Evolucionismo versus Criacionismo, que é uma entrevista feita com vários cientistas, estudiosos e alunos de faculdades americanas muito famosas,
onde é explicado, é perguntado sobre isso e as pessoas acabam ficando sem saber o que responder. Doutorados, pessoas com doutorados, com mestrados, ficam sem saber como responder diante as perguntas tão bem feitas que essa entrevista faz. Se eu fosse você, eu pesquisava na internet, no YouTube, sobre este vídeo. Mas, vamos lá. A criação, né, que é o terceiro tópico, criação do universo. Nós sabemos que Deus criou todas as coisas, né? Deus é o criador e ele criou do nada. O verbo bara, né? Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Este bará criou, ele é criar do nada, ele significa criar de algo que não existe. Não é copiar, não é misturar, é criar do nada. Não existia o universo e Deus criou. Não existia o planeta Terra e Deus criou. Não existiam os animais e Deus criou. Não existiam os luminares no céu e Deus criou. Deus criou tudo do nada. Ele é o Deus criador, o supremo de todo o universo. A narrativa da criação em Gênesis mostra para mim e para você que Deus trouxe a existência à luz no primeiro dia, que Deus trouxe, fez a expansão no firmamento no segundo dia, e assim vai. Deus foi fazendo cada uma das coisas que existem. A criação do ser humano, nós vemos aí como Deus criou o ser humano. Lá no relato de Gênesis, né? Ele criou Adão. Adão é vermelho, tirado do pó da terra, vermelho como a terra. Adão, o primeiro homem, Adão, e a primeira mulher, Eva, foram criados por Deus. O homem tirado da terra, a mulher tirada do homem. E aí Deus determinou que eles multiplicassem, enchessem a terra. Este é o relato da criação, é o relato do que Deus fez. Está na Escritura, isso é comprovado por Deus através da Escritura. É comprovado através daquele que crê no seu coração que Deus é o único Senhor. O Espírito Santo confirma no seu coração que Ele é o Deus Todo-Poderoso e Supremo do universo. Então é preciso que nós possamos ter isso em mente. E eu quero deixar isso para você e que você possa guardar isso no seu coração. Pesquise mais sobre essas coisas que eu falei. Repita, assista esse vídeo, busque mais informações. Nós, quem vai estar conosco na escola dominical, vamos estar lá estudando, vamos estar nos aprofundando um pouquinho mais. E que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Amém?